Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Que bom, fico feliz em saber. Bora para mais um vídeo de palavras, aonde Deus ele tem falado muito no meu coração. Acredito que tem falado muito daqueles dos quais acompanham. E Deus ele tem nos ensinado dia a dia, passo a passo, pouco a pouco, a aprender dele, a aprender que ele tem muito mais a nos ensinar, a sermos igual a ele em semelhança, em graça, em atitudes. E Deus ele tem me ensinado muito nesses dias, sabe? Eu tenho aprendido muito com aquilo que ele pretende a me moldar, sabe? A me ensinar a ser um, assim como ele. E isso é, se estende de várias maneiras, de vários sentidos. Deus ele me faz reconhecer o quanto eu sou limitado, sabe? Para aprender com Deus, nós temos que reconhecer o quanto somos limitados, o quanto somos falhas, o quanto somos pequenos, o quanto nós somos, de certa forma, ignorantes, pecadores. Então, quando Deus ele propõe a aprender com Ele, isso eu tenho aprendido na prática, isso eu tenho visto na prática. Deus, ele, em primeiro lugar, nos põe a consciência de que nós somos humanos e por ser humanos nós somos carregados dos nossos sentimentos, nossas sensações, emoções e milhares de coisas das quais a nossa natureza emprega, carrega, sabe? Que está de certa forma enraizado em nós. E o que eu tenho aprendido, em primeiro lugar, é entender que a minha natureza ela sempre me afasta dos projetos e planos de Deus. As minhas quedas, as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas incompreensões, tudo isso faz com que eu, em primeiro lugar, reconheça e tenha a consciência de que a luta entre a carne e o espírito, ela é constante. Não há como você se aproximar de Deus, querer ser igual a Deus e traduzir todos os seus feitos semelhantes mediante a natureza humana. Aquilo que é enraizado, como as nossas atitudes, que por hora são, que desagradam a Deus, agradam a nossa carne. E por agradar a nossa carne, desagrada a Deus. Eu falo no sentido de agradar as nossas paixões, agradar, sabe, os nossos desejos, agradar aquilo que, de certa forma, é prazeroso para a nossa natureza. E Deus, ele tem me convidado a aprender mais dele, que para ele algumas coisas sejam ofertadas, como aquilo que desse prazer ao mundo espiritual, sabe? Ou melhor, ou que a minha natureza ela se desenraize de tal forma ao ponto de se enraizar em coisas que são extrafísicas, para que eu entenda mais dele, dos planos dele, que para ele eu seja um em conhecimento e graça e manifestar assim o seu desejo, sabe, o seu plano, o seu projeto. Pois para entender o projeto de Deus e saber que Deus tem algo específico para as nossas vidas, a gente tem que se desenraizar da nossa matéria, das nossas paixões, atitudes, e ficarmos parecidos, semelhantes a Ele. Entende? E a primeira coisa que Deus tem me feito entender é que eu preciso me desprender daquilo que é humano. E só tem um jeito de você se desprender daquilo que é humano, daquilo que é natural, daquilo que é físico, prazeroso, aquilo que compõe as nossas vidas. É você se desapegar a isso, se desapegar em todos os sentidos e mergulhar na presença e na graça, sabe? Mergulhar no oceano do Espírito e viver de uma maneira que Deus ele
tem um oceano de revelações, um oceano de possibilidades das quais nos, nos faz parecido com Ele, sabe? Agora me fez me lembrei de uma passagem aqui que os discípulos de Jesus falam: Senhor, os discípulos de João jejuam, sabe? As pessoas jejuam. E o Jesus falou assim: não precisa jejuar enquanto estou com vocês, enquanto o noivo ainda está aqui. Mas chegará um dia que vocês precisarão jejuar e jejuar muito. O que Deus quer falar nesse momento? Que nós precisamos quebrar nossa carne e entrar no universo do Espírito que habita em nós, para que nos acheguemos a Ele. Deus tem convidado homens e mulheres, jovens, aqueles que assim querem conhecer mais do oceano da graça, do trono de Deus, a mergulhar. A minha voz embargando. O inimigo não quer que eu fale. Mas eu vou falar. Deus ele tem convidado homens e mulheres para mergulharem nele, por meio de jejum, oração, palavra. Jejuar muito, quebrar o prazer da carne, quebrar o prazer do universo humano, quebrar o prazer do universo da qual nos afasta da revelação de Deus em nós. Deus ele tem me chamado, Deus tem chamado aqueles que assim assistirão esse vídeo para mergulhar no oceano do Espírito dele, sabe, se consagrar, jejuar, quebrar, sabe, toda a limitação que nos aproxima dele. Pois o próprio Jesus ficou 40 dias em jejum e oração, sabe, quantos outros que assim ficaram muito perto dos planos de Deus, não para os seus próprios planos, não para os planos que Deus quer para as nossas vidas, mas dos planos que Deus quer que a nossa vida seja instrumento para o plano dele, que há muita diferença, pois os meus planos, os meus desejos são voltados para aquilo que eu idealizo, para aquilo que eu proponho, para aquilo que eu busco, para aquilo que eu desejo, para aquilo que é desejo meu, que é vontade minha, sabe? Mas os planos de Deus são outros. Os planos de Deus, talvez, para nossas vidas é muito maior. Os planos de Deus é muito e superior àquilo que nós queremos e pensamos, sabe? E para entender o projeto de Deus para a humanidade por meio das nossas vidas, nós precisamos nos aproximar dele. E quantos homens que assim se aproximaram com o propósito de entender que a nossa natureza ela sempre vai limitar contra o Espírito de Deus, sabe? Isso me faz lembrar de tantos homens, quantos homens que assim caminharam, sabe, numa linha fina entre a carne e o Espírito, sabe, se desapegando daquilo que é natural para aquilo que é sobrenatural, caminhando em direção ao coração de Deus. Isso me faz lembrar de Moisés, que entrava na presença de Deus e era tomado ali pela sua glória, sabe, que não comia, que se dedicava, sabe, rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, e quantos outros assim que entraram, sabe, no coração de Deus por meio de jejum e oração. Deus ele tem convidado homens e mulheres a ser um como ele, um com ele, o próprio Deus. Então, para aqueles, não é para qualquer um. Esse que eu estou falando aqui, o que Deus está falando, eu estou reproduzindo, não é para qualquer um. É para aqueles que querem conhecer mais de Deus. E é necessário quebrar a carne, é necessário quebrar aquilo que te impede de chegar a Ele, sabe? Então quebre os seus desejos carnais, de tudo aquilo que te aproxime e viva, sabe, no oceano da graça. Os planos de Deus é diferente dos nossos. Deus ele tem algo muito, muito, muito acima do que nós pensamos, pedimos e almejamos. Deus ele tem algo sobrenatural, tá bom? Obrigado
não esqueçam de se inscrever, tá bom? Até o próximo vídeo. Fica com Deus.